Se você é apaixonado por SUVs, você com certeza tem aquele modelo que é dos seus sonhos. E entre eles, provavelmente tem esse carro aqui, Audi Q8, modelo que é feito na mesma plataforma da Lamborghini Urus e que aqui no Brasil, nessa versão Performance Black, custa R$ 720 mil. Todos os detalhes desse carro você acompanha comigo a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal da Instacarro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e não esqueça de deixar o seu like e seu comentário também. Caso tenha ficado com alguma dúvida com relação ao veículo, pode deixar que eu vou responder para você. E caso você queira que eu faça avaliação de qualquer outro carro, pode ser novo, usado ou seminovo, não tem problema, pode deixar nos comentários que eu faço essa avaliação. E não se esqueça, se está pensando em vender o seu carro usado ou seminovo, agende uma avaliação na Instacarro para certeza de um bom negócio e bora para avaliação. Vamos começar aqui falando do veículo por fora em si. Primeiro dá para perceber aqui como ele é grande. Eu tenho 1,75 m de altura e olha como ele é um carro grande. São 4,99 m de comprimento por quase 2 metros de largura. Então a gente tem um carro aqui que ele é bastante comprido, ele é pouca coisa maior do que uma Fiat Toro e é um carro bem mais largo. Só que, curiosamente, em altura, ele não é tão alto assim, ele é pouca coisa mais alto do que um Audi Q3. Então a gente está falando de um carro que é um SUV, mas que ele tem um perfil bem clássico de um veículo esportivo, que é um carro comprido, largo e baixo. E, claro, com a suspensão adaptativa você consegue mudar isso, deixando ele de acordo com as condições dele, seja numa condição de uso urbano ou uma condição de uso rodoviário, você consegue baixar aqui a suspensão e ter uma condição de rodagem ainda maior. Mas vamos falar agora aqui de design. Nessa versão aqui Performance Black, com o pacote S-Line, você pode ver que ele não tem nada de cromado, ele é um carro que tem todos os detalhes aqui escurecidos na dianteira. Aqui na grade, nessa grade octogonal, você pode ver que é uma grade bem grande, justamente para destacar o porte do carro, que a gente está falando de um SUV de porte bem grande. E de cromado, você pode ver que na carroceria nada de cromado, a não ser aqui as 4 argolas da Audi, que é o que precisa realmente ser destacado. Então, a gente tem essa grade octogonal, tem os faróis em LED Matrix, que são faróis adaptativos, tem aquele joguinho de luzes quando você apaga ou acende o carro de noite, ele projeta na parede alguns detalhezinhos, é um charmezinho. Tem aqui lavador de farol. De roda aqui ele tem essas rodas de 22 polegadas diamantadas com pneus 285/40. Para você ter uma ideia aqui, só de roda, jogo de roda aqui a gente tem em torno de 15 a 18 mil reais. Mais pneu, cada pneu aqui está na casa de uns 5 mil, 6 mil reais. Se a gente for fazer um jogo completo, a gente vai ter só de jogo de roda e pneu aqui em torno de 35 mil reais. Então é um valor bem considerável. Pensando só nisso, que a gente pode comprar no mercado de seminovos assim por esse preço, a gente está pensando só aqui em jogo de roda e pneu. Falando ainda de design, a gente tem aqui as capas dos retrovisores, a linha aqui abaixo da soleira são de fibra de carbono. A gente pode ver que o design dele em si é um design mais limpo, ele não é tão carregado de vincos, a não ser nessa parte superior aqui, que ele dá a projeção daqui das maçanetas. Então ele tem uma linha maior aqui, essa divisão da carroceria, dá uma ideia de um veículo mais alto também. E aqui da traseira, apesar de a gente não estar falando de um SUV coupé, a gente tem essa coluna C aqui bem característica, com uma queda acentuada para dar todo o ar de esportividade e também para ressaltar aqui esse spoiler traseiro e esse vinco da traseira aqui que dá uma característica de veículo mais esportivo. E também a gente não pode deixar de falar dessas lanternas aqui que são interligadas em LED, também que dá o ar de modernidade que esse carro aqui tanto precisa e que é interessante também para formar todo esse conjunto moderno e tecnológico aqui do Audi. Aqui no interior, para começar falando, a gente tem o detalhe dessa porta aqui, ó. Ela não tem a coluna igual nos carros conversíveis, é um detalhe bem interessante de falar de questão de design. Aqui na porta a gente tem os detalhes aqui em alumínio escovado nessa região aqui próxima à maçaneta. Aqui a gente tem a maçaneta também numa peça metálica e aqui os botões de travamento das portas e das programações de regulagem dos bancos. Então eu posso ter até 2 programações diferentes aqui da regulagem dos bancos elétricos. No mais, essa parte inferior aqui a gente tem um acabamento no alcântara e aqui em couro mais emborrachado, um acabamento de muito boa qualidade. Um pouco mais abaixo a gente tem o botão de abertura do porta-malas elétricos e um dos 17 alto-falantes do sistema de som Bang & Olufsen de 730 watts, que na época que o carro foi lançado aqui no Brasil chamou bastante atenção porque só o sistema de som custava em torno de 37 mil reais. Então esse valor é bem maior hoje, a gente não tem os valores certos,
para você ter uma ideia de como esse conjunto é aperfeiçoado no sistema de som. Aqui do lado esquerdo a gente tem os comandos dos faróis, que tem função automática, e também dos faróis de neblina, então tanto dianteiro quanto traseiro. E mais aqui na coluna do volante a gente tem essa pequena alavanca aqui do piloto automático adaptativo. Então aqui eu consigo fazer a programação da velocidade máxima que o veículo pode chegar. Nessa chavinha aqui eu posso fazer a regulagem da distância e fazer as programações. Então eu posso setar por aqui, aumentar, diminuir e regular a distância por aqui. E também aqui em cima eu tenho um outro botão que é um limitador de velocidade, que já é uma função que te ajuda a não tomar multa. Então, digamos que você esteja num lugar que a velocidade máxima é 60 por hora, quando chegar a 60 você liga aqui o limitador e você não tem problema de passar do limite, a não ser que você precise mesmo, aí é só pisar no acelerador que ele vai passar de momento para depois voltar para a velocidade programada. Aqui a gente tem o volante do Q8, é um volante bem grande, ele não tem a tradicional base reta dos volantes esportivos dos carros, ele é um volante completamente redondo, mas tem um acabamento muito bom aqui em couro, perfurado aqui na região do apoio das mãos, e ele é multifuncional. Então do lado esquerdo aqui a gente tem os comandos do computador de bordo e do lado direito a gente tem os comandos do sistema de som. Então, por exemplo, aqui eu consigo mudar as funções do que eu visualizo ali no computador de bordo do painel de instrumentos, que também é totalmente digital, e aqui eu consigo mudar as informações. Posso deixar a informação aqui, por exemplo, do mapa, posso ver as informações do celular, da conexão de áudio do que eu estou ouvindo aqui das músicas, vai ficar aparecendo para mim na tela, ou as informações mesmo de computador de bordo. E aqui nesse botão eu posso trocar a visualização, posso mudar aqui para um mapa maior, mais ampliado, as informações do celular, da música que eu estou tocando, ou aqui do computador de bordo. É uma tela bem legal, principalmente se a gente estiver usando ela aqui na função do GPS nativo do carro, que fica um visual bem legal, bem interessante. Já aqui na central multimídia, é uma central multimídia que ela é bem incorporada aqui ao painel do carro, fica bem plana, bem escondida, e o que é interessante dela é esse efeito de botão, ó. Quando a gente clica, você até ouve o barulho do clique, e aqui no toque a gente sente uma pequena vibração que é correspondente ao que seria de um botão mesmo, uma coisa bem interessante. Ele tem conectividade com celulares Android e Apple CarPlay sem fio, então eu posso utilizar aqui os meus aplicativos e não tem nenhum delay, ó, é tranquilo, a conexão é bem rápida, a central multimídia. Uma parte interessante aqui, principalmente da central multimídia, é o GPS nativo. Então, por exemplo, quando você vai buscar um endereço, você pode fazer o endereço por comando de voz, pode escrever aqui nessa segunda tela aqui na parte de baixo, pode escrever normal, posso escrever aqui clicando, mas digamos que você esteja dirigindo, você não pode se desconcentrar, você tem aquela função igual dos celulares, que é de arrastar, então eu posso colocar aqui, ó, um endereço, ou eu posso também fazer uma outra coisa, que é uma outra função interessante, que é a função de desenhar a letra. Então eu estou dirigindo aqui, eu quero ir para a rua, sei lá, Teodoro, desenho T, o E, O, D, O. Ó, aí já deu as sugestões, por exemplo, Teodoro Sampaio. Então eu vou aqui, coloco para o endereço para onde eu quero ir e fica programado aqui o início do mapa. Uma função interessante aqui, dessa função do GPS nativo aqui do Audi Q8. Vou voltar à função, não quero sair para lugar nenhum agora. Então, ó, vamos voltar e continuar falando aqui da central multimídia. Então ela tem a conectividade com a Apple CarPlay, tem esse GPS nativo, tem a função aqui que eu consigo controlar várias funções do veículo, tem aqui, eu posso controlar também o Drive Select, eu tenho todos esses modos aqui de condução diferentes, posso controlar aqui a altura do veículo, estou aqui subindo, eu posso baixar a altura dele, dependendo do que eu esteja aqui da função do Audio Select Drive. Então, no modo conforto para andar mais no dia a dia normal, um modo automático para ele detectar qual seria a melhor condição de rodagem, um modo dinâmico que é para aceleração mesmo, que é mais indicado para rodovia, para pista, e um modo individual onde eu posso configurar
os detalhes do carro da forma como eu prefiro. Então, deixar o conjunto de propulsão aqui no modo Sport, posso deixar a suspensão confortável e a direção confortável, por exemplo. Posso equilibrar tudo isso daqui para o meu gosto. Então tem bastante funções aqui, posso controlar luzes ambiente, posso fazer a regulagem dos bancos por aqui também, posso regular aqui tanto o banco do motorista, aqui na região da projeção da perna, na parte lombar, da lateral aqui da lateral dos bancos, da parte inferior, tanto o motorista quanto o passageiro, consigo fazer essas regulagens por aqui. E também tem informações de serviço, assistência ao motorista. Posso ter um auxílio aqui para estacionar, eu posso fazer a programação do que eu preciso de mais ou menos ajuda. E também aqui as funções do ar-condicionado. Caso eu queira controlar o ar-condicionado da região traseira, eu posso ligar aqui e fazer esse controle. Então, esse carro tem sistema de ar-condicionado de 4 zonas, então motorista e passageiro da dianteira aqui tem uma temperatura regulável, e traseiro também, os passageiros do lado esquerdo e do lado direito podem controlar a temperatura de maneira individual. Então eu posso controlar por aqui, ó, o ar-condicionado da traseira, e posso desligar o ar-condicionado da traseira também, tudo de maneira individual. E você vê que interessante aqui, agora vindo para essa tela aqui de baixo, eu tenho um atalho aqui, por exemplo, do GPS, para você colocar um endereço residencial, para você voltar. Posso aqui fazer o controle do próprio ar-condicionado aqui da dianteira. Então posso aqui, ó, mudar o ar-condicionado, a temperatura de maneira individual, aqui dos passageiros da frente. Tenho aqui também o botão de ligar e desligar o Start-Stop, o botão do auxiliar de descida em rampa, aqui um para regulagem da tela, um botão para ligar e desligar o head-up display e um botão para ligar e desligar essa central multimídia aqui na tela. Então tem bastante funções, e do que a gente viu aqui embaixo também a gente tem o botão do Drive Select. Caso eu queira selecionar por aqui como um atalho, eu consigo trocar por aqui também as informações do Drive Select. Tem bastante coisa, controle de tração, tem aqui também o sistema de câmeras, que é um sistema bem legal. Então aqui ele tem a função dele padrão, e eu posso colocar na função 3D. Aqui na função 3D eu consigo girar o veículo, ó. Eu consigo colocar o veículo em qualquer posição e entender para onde eu estou indo, se eu estou fazendo a manobra correta, se a roda vai pegar na guia, se não vai. E posso escolher também qual câmera eu quero visualizar aqui. Então eu quero aqui só a câmera front, só a de cima, só a de trás, só as laterais, eu posso escolher. Ou eu posso escolher aqui também, no sistema de câmeras normais, aqui o formato da câmera dianteira, se eu vou pegar uma câmera de projeção superior, como que vai ser esse formato. Então eu consigo mudar bastante coisa aqui nesse sistema de câmeras 360. Aí aqui de lado a gente consegue visualizar bem a manopla da alavanca de câmbio, então ela tem exatamente a posição de você apoiar o braço aqui e fazer o engate de marchas. Então aperta o botão aqui do lado, engata a marcha para frente, ou traseira para ré, ou você puxa 2 vezes aqui para trás para engatar a função esportiva aqui do câmbio. Ele fica na função S, que muda bastante o comportamento do carro. Fora isso, aqui a gente tem o freio de estacionamento eletrônico e a função auto hold também, para manter o veículo freado quando a gente estaciona ele, para no farol, faz alguma manobra, por questão de segurança. A gente tem aqui na lateral do câmbio 2 porta-copos. O que é interessante de ver aqui é que esse carro ainda tem a abertura aqui para a tomada 12 volts, que fica aqui nessa região. Não é muito comum a gente ver nessa posição, geralmente fica mais escondido. E aqui a gente tem, abaixo do porta-objetos, 2 tomadas USB-C, que é o que faz a conexão com a central multimídia, caso você prefira fazer a conexão por cabo. Então a conexão fica por aqui. O que é ruim aqui é que ela não é tão profunda, é um espaço que cabe no máximo a carteira ou seu próprio celular mesmo, lembrando que esse carro não tem sistema de carregamento de celular por indução. Fora isso, que é legal de falar, temos aqui o teto solar panorâmico, e agora eu vou mostrar detalhes do banco traseiro para você. Aqui na traseira o espaço é muito bom, e a qualidade do acabamento do que a gente vê lá na frente aqui atrás é igual. Então aqui a gente tem o mesmo acabamento em alcântara no apoio de braço, couro emborrachado, couro macio.
Aqui a gente tem o mesmo alumínio escovado. O que é curioso é que aqui a gente no apoio de braço a gente tem cinzeiro. Não é muito comum a gente ver nos carros atualmente isso, mas nesse carro aqui tem. Uma outra coisa interessante de falar é que a gente consegue regular a posição do banco aqui. Então, por exemplo, se precisar de mais espaço no porta-malas, só puxar aqui e o banco vem bastante para frente. Você consegue também regular essa inclinação do banco numa posição que fique mais adequada. Tanto essa parte do banco quanto essa do outro banco, a gente tem essa regulagem. E como eu falei, o ar-condicionado é de 4 zonas, eu posso fazer a regulagem dele por aqui. Então eu posso regular a temperatura aqui individual para mim, eu tenho uma saída de ar aqui e uma outra saída de ar aqui na coluna, então eu tenho 2 posições aqui para poder me refrigerar. Posso controlar a temperatura do jeito que eu achar melhor por aqui, e aqui do lado também a mesma coisa, o outro passageiro. Eu posso regular inclusive a velocidade aqui de maneira individual para cada um. É bem interessante, então aqui questão de conforto, não tenho o que falar, todo mundo anda nesse carro muito confortável, o espaço é bem grande, ó. Sentado aqui, eu tenho praticamente um palmo de distância para a porta, e se eu esticar o braço, eu ainda não alcanço a lateral aqui da porta. Então ele tem bastante espaço, 4, 5 passageiros aqui andam bem tranquilos. E aqui no porta-malas, ó, que legal, são nada menos do que 605 litros de volume. Então é um super porta-malas aqui para você colocar tudo o que você precisa. Tem aqui nossos aparatos de gravação, e que você pode fazer compra, pode fazer viagem, pode fazer o que for. Tem a tradicional redinha aqui para você colocar as coisas para elas não caírem. E para facilitar, se você quiser baixar a suspensão aqui, tem um botão aqui dentro. Você aperta e ele vai baixar a suspensão para tornar mais fácil aqui o acesso das suas malas para bagagem. Olha o tanto que ele baixa. Legal, né? Agora bora pro test drive. O Q8 vem equipado com motor 3.0 V6 TFSI de 340 cavalos e 51 kg de torque. Isso sempre acoplado à transmissão automática de 8 marchas. E isso também já com a tradicional sistema de tração 4 integral, então com tração nas 4 rodas. Apesar de ser um SUV grande, ter tração nas 4 rodas, ter bastante potência, ele tem modo também off-road para funcionamento. Já de antemão dá para falar que esse carro não nasceu para isso, ele não tem pneus próprios para isso, ele não tem uma vocação para colocar ele na terra. Então você está falando aqui de um SUV mais para viagens mesmo, a não ser que seja uma coisa que aconteça de você pegar um trecho de estrada, você precise, tudo bem, ele vai estar bem nisso, mas não espere um desempenho off-road desse carro. A vocação dele é justamente essa aqui do que a gente está agora na cidade, que ele é um carro que tem um comportamento muito agradável, né? Por exemplo, aqui a gente está no modo de condução Comfort, que é um modo que a gente pode usar um equilíbrio melhor aqui entre o uso entre cidade e estrada. Ele é um carro muito confortável, tem a suspensão dele adaptativa, traz um equilíbrio muito bom para a suspensão, ela filtra muito bem as irregularidades da pista, mas desde que seja só uma irregularidade. Se a gente chega num ponto em que tenha muito buraco, uma imperfeição muito mais acentuada, ele já tem aquela característica de carro premium mesmo, de carros da Audi, que tem a suspensão mais dura, que bate mais seco, não tem um curso de suspensão tão longo. Então você vai ver que passando em muitas imperfeições ele vai fazer barulho, não vai ser agradável, e a gente não quer estragar esses pneus aqui que, como a gente viu, são bem caros. Então a gente tem que andar de uma maneira mais tranquila. Talvez o maior problema desse carro aqui pra gente no uso na cidade seja o tamanho dele. Ele é um carro com praticamente 2 metros de largura. Então se a gente entra numa via como esse pedaço aqui de 2 mãos, é bem tranquilo. Quando chega num ponto aqui de mão única, mais apertado, você vê que ele ocupa praticamente todo o trecho, ó. Tô aqui, ó, quase pegando a faixa central e tô quase pegando os carros aqui na lateral. Ele é bem largo. Então é um carro que você precisa se planejar bem para onde você vai, os locais. Vaga de estacionamento apertada é um desafio para você entrar com esse carro, para você conseguir utilizar ele, porque não dá para abusar. Mas a parte boa de tudo isso é que, mesmo sendo difícil, ele tem uma ajuda na hora de estacionar o veículo, de pequenas manobras, que se você estiver perto demais, o sistema ele vai mostrar para você no mapa aqui, com alerta sonoro,
como no sistema de estacionamento normal, como você está próximo da frente ou da traseira, mas também vai mostrar isso em questão lateral. Então, se tiver com a lateral muito próxima de uma coluna, tiver num momento de manobra que seja arriscado, se o carro achar que deve, ele vai frear, ele vai evitar essa colisão. Então, isso é um ponto positivo, que se você bobear um pouquinho, você não vai correr esse risco de bater ou arranhar esse carro por falta de aviso não vai ser. Mas agora mostrando ele aqui, chegando na estrada, que talvez seja o ponto melhor desse carro. Então vou mudar aqui a configuração dele, jogar ele aqui no modo Dynamic e vamos entrar. Aceleração. O 0 a 100 desse carro é em 5,9 segundos. Então, aquele mesmo carro que era super dócil na cidade, super confortável, super agradável de dirigir, quando você põe no modo Dynamic e coloca ele na estrada, você percebeu que dá para ouvir bem o ronco do motor dele que já muda, a troca de marchas é bem mais rápida, ele engole uma marcha em cima de outra, é uma troca bem absurda, bem agressiva. E aqui o comportamento do volante muda, a suspensão fica mais firme, é um carro que ele é como se fossem dois carros em um. Na verdade, esse carro são vários carros em um. Ele é um carro dócil para andar e confortável na cidade, é um carro que pode ser relativamente econômico. No nosso teste em cidade ele chegou a uma média de 7 km por litro com gasolina. É um carro que na estrada é voraz, que ele faz acelerações muito rápidas, mas ele gosta de estrada assim, ó, estrada com pouquíssimas curvas, mais para retas. Quando você pega esse carro, que é um carro alto, que tem uma suspensão mais voltada à maciez, e pega um trecho de curvas muito acentuadas, não tem jeito. Ele vai tombar mais a carroceria, ele vai ter um comportamento que não é o ideal do que a gente gostaria, mas é o que ele pode te oferecer. E um outro detalhe que você pode ver aqui vou acionar agora o sistema de piloto automático adaptativo, vou programar aqui velocidade máxima do trecho, 90 km por hora. Ele vai fazer o quê? A leitura do veículo à frente, eu posso regular aqui, ó, a distância mínima do veículo à frente, colocar na mínima distância possível, e ele também faz a leitura das faixas de rodagem. Esse sistema aqui da Audi, ele é tão bom quanto o sistema Volvo, que eu sempre elogio, de sistema de piloto automático adaptativo. Então, ó, soltando as mãos, soltando os pés aqui, ele está mantendo a velocidade de maneira super controlada. Ele pede de vez em quando para colocar a mão no volante para mostrar que você está ainda no comando do veículo e vai dirigir de maneira bastante segura. Então, ele faz uma leitura de faixa muito perfeita. Assim, em alguns momentos, tem que ele pega uma faixa de um lado só, ele adota essa faixa de um lado só como parâmetro e vai seguir fazendo a curva. Vou soltar as mãos agora aqui, vamos entrar numa curva. Olha que legal. Ó, ele contornou, tranquilo, e continua seguindo. Então, é um sistema muito bom. É um carro que te oferece todo o conforto. Isso aqui numa viagem longa vai te ajudar bastante. Você precisa manter a mão no volante aqui, para que o carro entender que você ainda está no comando dele. E fora isso, pode descansar a perna, pode manter na posição mais confortável aqui do banco, ó, ele está freando de acordo com o carro à frente. É segurança, é um carro bom, um carro rápido, um carro macio, um carro muito espaçoso, muito confortável para você usar no seu dia a dia, seja para trabalho, seja para viagens. São vários Audis em um e é um carro bem interessante. Bom, se você parar para pensar no preço que esse carro custa, 720 mil, a gente entra numa seara de vários carros muito interessantes. A gente pode pensar em Cayenne, pode pensar em outros modelos assim que oferecem uma condição de uma qualidade de veículo muito acima da média. E só que nenhum desses carros, seja modelos Mercedes, seja o próprio Porsche Cayenne, conseguem oferecer um conjunto tão diverso, tão capaz de oferecer tantas coisas como aqui o Audi Q8. Ele é um carro que tem mais de 4 anos de mercado já, embora não pareça, porque a gente vê pouco dele na rua. Pode ser por conta disso, pode ser por conta do preço, claro. Mas é um carro que ele consegue ser muito suave no uso urbano, um carro muito confortável com a suspensão dele adaptativa. É um carro que quando você precisa de desempenho, é só acionar o modo de mais esportividade, que você vai ter o SUV esportivo que você tanto precisa. E isso com espaço de sobra, com conforto para todos os ocupantes, com ar-condicionado de 4 zonas. Então é um carro muito interessante. Se você está pensando em comprar um SUV grande, que te ofereça todas as condições para você utilizar, seja na cidade, seja na estrada, talvez esse seja o SUV certo para você. Mas e você? Por 720 mil, levaria o Q8 Performance Black para casa ou algum dos concorrentes?
Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber e até o próximo vídeo.